está no ar o Trajetórias. E no programa de hoje, a nossa convidada é a vereadora Daiana Santos, do PCdoB. Vereadora, seja muito bem-vinda ao programa, tudo bem? Tudo bem, tudo certo, obrigada pelo convite. Vereadora, eu quero iniciar nossa conversa, então, lhe perguntando como tem sido a adaptação do seu gabinete, o trabalho no seu mandato, durante esse tempo de pandemia. Um período que é muito duro e é muito difícil da gente falar nessa adaptação diante de um cenário que é tão hostil e que o tempo todo vem nos tensionando a fazer modificações para se adaptar mesmo a essa realidade. Uma das coisas que a gente tem feito diante da estrutura mesmo da pandemia aqui na casa é reduzir as pessoas que estão circulando aqui no gabinete. Isso é mais do que necessário, porque isso é um cuidado com a saúde, isso é um cuidado com a saúde de todos, né? E isso também impacta na produção. Também tem uma outra coisa que acontece, assim, nós temos uma atuação muito forte na rua, que tem que estar sendo constantemente revista e reavaliada, porque estar na rua, dependendo da forma como a gente interage, né, com a população, também está se colocando em risco. Então tem todo um processo de cuidado que tem sido mais do que necessário. Mas, apesar dos pesares, temos os ganhos que têm sido significativos, assim, relacionados ao trabalho. São só 6 meses, é um período muito curto ainda, mas que, com base nessa estruturação, com muita calma, muita cautela, olhando de forma bem responsável, a gente está avaliando de forma muito positiva o início desses 6 meses da mandata. Vereadora, a senhora chegou aqui na casa eleita com mais de 3.700 votos. Conta pra gente como é que surgiu o interesse pela política. Na verdade, eu acho que não é nem que surge o interesse pela política, é que a política ela acaba fazendo parte do cotidiano. Eu trabalho desde sempre com educação social, educação popular e saúde, mas antes disso eu sou uma militante. E o ser militante, o estar na rua, o evidenciar ali em loco os problemas, a forma de lidar com essa realidade, sendo uma moradora de periferia, sendo uma mulher negra, sendo uma mulher lésbica, vivenciando esse mundo e sentindo na pele, literalmente, como isso se dá diante das nossas realidades, para toda essa pluralidade, para toda essa diversidade, como as violências, como o acúmulo dessas opressões interferem, inclusive, nas possibilidades de ascensão. Isso foi fazendo com que esse desejo constante de modificação, e logo tu vai se aproximando mais da política, vai tendo uma compreensão de todo, vai tendo uma compreensão do todo, de fato é isso, vai fazendo uma análise de conjuntura, vai compreendendo melhor como se dão essas relações. Isso fez com que eu me projetasse. Nunca foi um desejo de ser uma parlamentar, nunca foi um desejo de ser uma política, mas a estrutura em si, todo o meu processo, todo o meu aprendizado foi me levando a isso. E falo aqui como parte significativa disso, da minha chegada até esse espaço de política, enquanto vereadora, foi justamente a formação política para mulheres negras, que é um curso que eu participei aqui no Rio Grande do Sul, que fazia com que nos tensionava para ter a compreensão dessas relações políticas na vida. Então, é isso, acho que já se nasce militando. Quando se é parte dessa construção de sociedade, já se nasce militando. E aí, para chegar até a política, é só ter um pouco de indignação, não concordar com todo esse movimento, que é um movimento que sempre nos coloca como únicas possibilidades viver diante do cenário de desigualdade e desfavorecimento. Aí a gente vai para a luta. Isso me trouxe até aqui. Espero que, assim como eu cheguei até aqui, que a gente tenha outros espaços de abertura, mas sempre lembrando que o mais importante de tudo é o trabalho efetuado. É esse trabalho que, em efetivo, não pode ser pontual, que ele precisa ser algo que fique, que ele tenha um reflexo, porque se eu estou aqui, e se eu venho, que me mobiliza de fato, é justamente olhar para essa construção de sociedade e não considerar que ela está abarcando coisas que são importantes para mim, e eu sou parte dessa parcela da população que é negligenciada, eu tenho que minimamente me colocar à disposição para fazer essa transformação com muita força aqui dentro. Não só aqui, mas em outros espaços, mas nesse momento aqui. Porque se não for dessa forma, a gente não modifica, a estrutura está aí. Eu me recordo, e agora enquanto te respondia, me recordo de uma pesquisa que teve no ano passado, de um jornal aqui de Porto Alegre, que falava do perfil das pessoas na Câmara de Vereadores.
de qual era o perfil das pessoas que ocupavam esse espaço. E aí a gente vê que definitivamente não dialoga com a realidade da população, que não dialoga com a diversidade que somos nós, que não dialoga com nada de quem eu sou diante dessa sociedade. Porque eram homens brancos, em sua grande maioria héteros, cisnormativos, e que têm aí um valor acumulado acima de R$500 mil, com formação superior, sabe? Então é uma outra realidade, a gente está falando de uma lógica que é inversa. Olhar para isso e olhar para esse movimento que teve nas urnas, que me colocou aqui entre outras pessoas, é justamente compreender essa relação da necessidade da mudança, da transformação que a sociedade está clamando. Eu acho que isso é fundamental e isso explica muito o porquê que hoje estou aqui ocupando essa cadeira. Além de educadora social, a senhora também é sanitarista. O que te fez buscar essa área e como a senhora acredita que esse conhecimento pode contribuir para a sua atuação como vereadora? Nesse exato momento, pode contribuir de forma significativa porque nós estamos em meio a uma pandemia. E fazer uma avaliação técnica dessa realidade em um espaço como a Câmara de Vereadores faz fundamental, porque isso é estar promovendo saúde, promover cuidado e ações que sejam certeiras, mais assertivas, mas também com um olhar, é um olhar técnico. Não adianta a gente ficar aqui permeado de achismos, a gente tem que ser muito mais... na verdade, a gente precisa olhar para esse momento com a seriedade que ele necessita, independente de ideologia, independente de bandeira política, porque a gente está falando da saúde da população. Então, enquanto sanitarista, nesse momento na Câmara de Vereadores, eu tenho me debruçado uma série de projetos e também da participação, que agora logo já deve estar se iniciando, da fiscalização da distribuição das vacinas, entre outras coisas, fora daqui do espaço do Legislativo, porque a necessidade que a gente tem de fazer uma avaliação, que seja uma avaliação técnica, novamente digo isso, mas que ela venha a ser propositiva. Não é fazer pela denúncia, não é fazer pelo desqualificar outros trabalhos, é fazer para acrescentar, é fazer para que a gente tenha a possibilidade real de estar estruturando e aí pautando, principalmente no que se diz respeito à vacinação da população, ter a realidade diante de nós e ter a realidade para nos auxiliar no combate a essa pandemia, a Covid-19. Olhar para isso é olhar a saúde num contexto mais amplo, que é justamente o que um sanitarista faz de melhor, olhar o todo, olhar a saúde como, não só como a ausência da doença, olhar a saúde como a habitação, olhar a saúde como o transporte público, olhar a saúde como desemprego, sabe? Como essas possibilidades dessa ruptura, por vezes a gente chama só de desigualdade, mas essa ruptura de uma bolha sistêmica que coloca indivíduos sempre numa determinada forma de viver ou existir em sociedade. Olhar para isso tudo enquanto sanitarista, me colocar aqui, me posicionar como tal, para mim é fundamental porque a gente está falando da ciência, que comprova. A ciência ela não vem com achismos, novamente digo isso. A ciência ela vem com comprovações. E se a gente tem essa habilidade técnica, se eu tenho isso, digo a gente, porque minha chefe de gabinete também é sanitarista, nós utilizamos disso para poder estar fazendo um debate mais sério. Neste momento, em específico, que nós estamos em quase 500 mil de pessoas mortas, é fundamental que nós tenhamos e utilizamos, na verdade, que nós tenhamos essa capacidade de compreender que não são bandeiras ideológicas, que não são posicionamentos políticos, que é a ciência que permeia tudo isso. E a necessidade de bancar desta forma vem não porque a Daiana acha, essa vereadora aqui, ela não fica pensando que é desta forma. É dessa maneira, porque eu tenho toda uma trajetória e, enfim, me especializei para fazer esse movimento. É fundamental olhar para isso e aproveito desse espaço também para ressaltar, porque diante de todo esse processo, nós aqui na casa, um exemplo, estávamos debatendo se liberaríamos ou não cloroquina, sabe? Então, são essas pequenas coisas no cotidiano de uma sanitarista com muito orgulho formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, se posiciona por compreender, e não só por compreender, mas por saber, por estar apta a questionar isso, com muita propriedade. Vereadora, agora vamos voltar lá para a sua infância, para a sua adolescência. Quais lembranças dessa época a senhora traz que te ajudam a construir a cidadã que é hoje? É importante quando tu fala isso, quando tu me pergunta isso, a primeira coisa que me remete é, eu sou
um dos três filhos de uma mãe solteira, preta, que trabalhou a vida toda como empregada doméstica, babá, não conseguiu concluir sequer o ensino médio, que saiu do interior e veio para Porto Alegre para poder arriscar um futuro melhor, assim, porque é exatamente assim que ela fala. E aqui trabalhou a vida toda, há bem pouco tempo que agora está com um problema de saúde que parou, mas essa é a realidade das mulheres negras, essa é a realidade que a gente tem enquanto vivência. Essas experiências são importantes de serem relatadas, não pelo sofrimento, não pela dor e não pelo vitimismo, como muitas pessoas tendem a achar, mas porque essas memórias, isso vai nos colocando sempre uma ideia de ruptura, e essa ruptura é para sair desse processo. E sair desse processo depende de muitas coisas, depende da educação, depende das possibilidades que tu tem, mas principalmente depende de como tu consegue olhar dessa capacidade que você tem de olhar para tudo isso e questionar, mas fazer uma crítica, não uma crítica no vazio, fazer uma crítica que promova uma mudança. E eu inicio a resposta dando essa contextualizada, porque para mim é muito feliz lembrar dessa infância. Para mim é muito feliz lembrar que eu venho de uma família de mulheres negras. Para mim é muito feliz lembrar que esta mãe, junto com as minhas tias, junto com a minha avó, fizeram um esforço tremendo para nos criar, para nos colocar nessa sociedade como indivíduos, que existia essa possibilidade de ruptura, que não ia ser fácil, sempre nos mostrando isso, que não ia ser fácil, mas que é possível. Também tem que fugir dessa lógica meritocrática, né? Então, olhar para essa infância, para mim, é muito feliz, assim. Tenho boas lembranças do interior. Vim para cá ainda pequena, cheguei em Porto Alegre entre idas e vindas, vim definitivo para cá com 12 anos, e desde então moro no Morro Santana, moro nas Laranjeiras. Tenho essa alegria de morar nesse espaço, que é um espaço que me faz muito feliz e que acaba fazendo de mim quem eu sou, porque foi olhando para tudo isso que eu comecei a me mover, por não concordar, por achar que não eram essas as únicas possibilidades de viver, por compreender em algum determinado momento que a gente tinha, sim, como fazer diferente e sair para buscar essas possibilidades. Então, essas memórias que eu tenho são memórias afetivas muito potentes em mim e que me movem. Eu acho que isso é muito bonito, assim, quando a gente consegue olhar para todo um contexto, que nunca foi um contexto muito fácil, novamente digo, mas que é um contexto de muito amor, de muito afeto. Eu acredito muito nessas políticas do afeto, porque aquilo que nos move não pode ser tão duro, aquilo que nos move tem que também ter essa compreensão e essa correlação com a nossa existência e essa base de onde a gente vem, toda essa ancestralidade, porque o povo negro sempre trabalha muito isso, seja pela religião de matriz africana, seja pela vivência em comunidade. A gente tende a relacionar que todos somos um, assim, tanto que sempre utilizamos disso como nós por nós. É importantíssimo, assim, relatar nessa perspectiva, porque eu sou muito feliz de onde eu venho, apesar de nunca ter sido muito fácil. Tem mulheres muito fortes ao meu redor, muito fortes. Minha mãe é um bom exemplo disso, minha avó, minhas tias, que boa parte delas ainda continua no interior, e que fazem, que na verdade eu me espelho muito nelas, fazem com que eu tenha cada vez mais esse desejo, essa vontade de seguir, por olhar que de onde eu venho tem muita força, de onde eu venho tem muita resiliência, de onde eu venho tem muita resistência, e também muita alegria, que é esse povo preto que trabalha, que batalha, que corre, mas que celebra a vida. Isso é muito bonito. Essa memória é uma memória afetiva que é transformadora. A senhora nos falou então sobre a sua mãe, esse alicerce da sua família vereadora. E eles incentivam a senhora a estar na política hoje? Minha mãe demorou, na verdade a família toda demorou um pouco a entender, porque conforme tu vai criando essa consciência, vai fazendo essa análise dessa conjuntura e vai se aproximando mais da política, vai ficando cada vez menos tempo em casa, vai ficando cada vez mais distante dessas coisas mínimas assim da família, como um almoço de domingo, um aniversário de algum sobrinho. E no início eles até questionavam muito, assim, tipo, mas nunca está presente, não consegue estar aqui direto, sempre quando a gente marca alguma coisa tem que mudar a data porque tu não pode.
Mas com o passar do tempo, e isso também eu acho que é um processo de aprendizado para todos nós, eles foram fazendo uma relação, que é a relação da realidade com a política, como necessária. E quando eu quando eu decidi, assim, depois dos convites que já vinham sendo mais sistemáticos, quando eu resolvi aceitar esse convite para lançar a candidatura no último ano, eu conversei com eles e eu achei muito bonito. Assim. Minha mãe, a preocupação dela era com essa violência. E ela está corretíssima, porque existe uma violência política de gênero que está aí, está dada. Existe uma violência de gênero na sociedade toda, mas quando se fala nesse recorte da política, isso se acentua por ser um campo que nós estamos construindo ele há bem pouco tempo. Então, quando ela me disse, ela ficava muito preocupada com isso, com esses rompantes de violência, como isso poderia ser, né, no dia a dia. Eu falei, olha, a gente tem duas opções, né, velha? Ou a gente se omite, ou a gente se joga e vê como faz isso, para definitivamente estar ali participando dessa mudança que a gente acredita. Eu lembro de um exemplo que eu sempre dava assim, para ela, também para ela entender como a política ela influencia no dia a dia dela, que era justamente isso. Ela falava, toda vez que eu ligo a televisão, esses caras ficam falando de alta do dólar. Eu nem tenho dólar. Eu falava, mas o dólar impacta no pão que tu coloca aqui na mesa. A comida, que a gente está falando tanto aí da cesta básica, ela tem um aumento porque o dólar está mais alto. Que os caras, eles vendem, explicava exatamente, eles vendem o trigo para fora daqui. E daí a gente tem que importar o trigo de outro lugar. E isso vai virar farinha que tu vai comprar aqui, faz o pão, e tu reclama que está mais caro. Parece que não faz sentido, mas tudo isso é política. E ela ficava muito atenta. Então, são pequenos movimentos, eu acho que são movimentos importantes, que falam da minha mãe, falam da minha família, falam dos meus irmãos, dos meus sobrinhos e tias, mas também falam de muitas, centenas de milhares de famílias brasileiras que não conseguem entender, que não conseguem compreender que a política, ela sim impacta diretamente no nosso dia a dia. Está aí, se a gente não se projeta, tendo essa compreensão, se a gente não se projeta para fazer um movimento daquilo que é importante para nós, pautando as nossas bandeiras, pautando aquilo que, em definitivo, nos afeta, impacta na qualidade das nossas vidas, a gente acaba permitindo com que outros e outros interesses se somem àquilo que já está aí e aí não dialoguem com a nossa realidade. Mas tem sido muito bonito, assim, ó, chegar na vila, que eu ainda continuo morando lá, e ver, para além da minha família, os meus vizinhos, as vizinhas, as crianças, que falam, Daiana, eu te vi na TV. Eu te vi lá na TV, que por sinal é sempre a TV Câmara. Isso eu acho incrível, porque as pessoas agora têm o hábito de assistir, e isso é fantástico, relatam ainda, de assistir as sessões. Porque é alguém que é muito próximo deles, que está ali no dia a dia, que agora está num outro lugar. Isso é fantástico. Isso parece uma coisa pequena, mas nesses lugares que sempre foram de muita luta, assim, de um desfavorecimento, onde o que a gente vê, em definitiva, assim, é só trabalho, 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 e sempre onde os indicadores da desigualdade, da violência, são o tom. A gente nunca vê nada além disso sendo projetado. Isso é fundamental para que essas crianças, para que esses adolescentes, mesmo o pessoal, o povo que já está no corre, que já está trabalhando, compreenda que a gente pode ter outra forma de viver e de existir, e que é possível. Isso parece que dá um sopro de esperança, sabe? Eu fico muito feliz em ser parte dessa mudança, em poder estar trazendo esse outro tom para esses espaços, em poder ser esse ponto mesmo, assim, ó, que faz parte desse processo de leitura dessas desigualdades, de novo digo, para que a gente não veja esses lugares como única possibilidade de vida, para que as meninas elas vejam que é possível estudar, que vai ser difícil, não é fácil, não fico vendendo isso como uma lógica meritocrática que é dada, porque não é, a gente sabe que não é, mas que existem sim outras formas para romper esses ciclos de violência, para sair desses indicadores de desigualdade, para que a gente possa ter qualidade de vida, para que a gente possa esperançar outras coisas, mas também executar. Então, é um compilado de várias coisas, e vou falando, é bom até, inclusive, que me diga que não pode mais, senão eu vou ficar aqui relatando, porque são tantas coisas boas, é tão feliz chegar no lugar onde moro, assim como outras comunidades, porque sempre trabalhei em comunidade, e ver o impacto nesses primeiros 6 meses, sabe? Nesse primeiro momento de trabalho, o impacto que isso causa nas pessoas, isso é muito importante,
Porque, para além daquilo que a gente define aqui enquanto legislativo, também tem essa outra relação da política que vai se construindo nessas bases. E talvez essa seja algo que seja muito mais potente e efetivo, inclusive. Porque isso vai ficar ali, dessa forma como eu sempre digo, isso vai impactar. Isso faz com que as pessoas olhem para esse todo e rompam. E sintam que podem fazer essa ruptura. E se projetem. E não que todo mundo vai querer ser político, não é isso não. Mas que vejam que é possível estudar, que vejam que é possível avançar para além, como eu digo, além daquela única possibilidade a nós colocada sempre. E são espaços assim de muita desigualdade sempre, então eu fico feliz em poder ter essa representatividade para esse novo momento. Eu fico muito feliz mesmo. Muito importante destacar essa sua luta, né, vereadora, não só pela representatividade, pelos movimentos sociais, pelas pessoas que estão numa vulnerabilidade social, como também as mulheres, chefe de família. A senhora defende também o feminismo, defende os direitos da comunidade LGBTQIA+. Sempre importante destacar essa luta que a senhora tem. Agora, chegando ao final do nosso programa, vereadora, eu gostaria então que a senhora contasse pra gente, deixasse seu recado final e contasse pra gente quem que é a vereadora Dayana Santos fora da Câmara. Uma pessoa que nunca se conformou com a realidade, nunca. E por isso lutou e luta até hoje para transformar tudo isso. Eu tenho em mim assim coisas que são, claro, acho que todo mundo, a gente está em constante construção e reavaliando as ações e aprendendo sempre, né? Mas basicamente é isso, é uma figura indignada que acredita que é possível viver numa outra sociedade e luta por essa outra sociedade. E se coloca à disposição por essa outra sociedade. Pelas bandeiras que carrega, mas principalmente pelas bandeiras que estão nela, porque eu não sou só essas bandeiras que estão aqui. Eu sou a preta que nasceu e vive com uma mãe solteira, que é a cara desse Brasil, que conseguiu estudar numa universidade federal, é fruto de cota política, é fruto de cota social, é fruto de cota racial, e que sempre teve, diante dessas políticas públicas, uma possibilidade de ascensão e conseguiu. Então, por isso eu luto e me indigno com tudo isso. Eu sou a mulher que se coloca diante das lutas falando que é feminista, justamente por isso, porque se não fosse essa construção do feminismo, eu não estaria ocupando aqui hoje. Foram as feministas que abriram esse espaço para direito ao voto, e se dão direito ao voto, dão direito à eleição. Eu estou aqui por conta disso. Então, acreditar em tudo isso, lutar por tudo isso, querer dar qualidade de vida para as pessoas, dignidade, restituir a dignidade das pessoas. Isso para mim é fundamental. No meu trabalho com população em situação de rua, mulheres com situação de violência e vulnerabilidade, de toda essa construção, de toda essa linha do tempo, esta vereadora se transforma em uma mulher sensível a tudo isso e logo se coloca no mundo, se projeta dessa maneira, porque acredita que a única forma, a única maneira da gente fazer uma mudança real nessas estruturas e começar nas estruturas mesmo, é se jogando na luta e fazendo esses movimentos e fazendo disso algo que eu acho que é fundamental. E é aí que eu finalizo, porque para mim isso produz muito sentido, é a luta coletiva. É o coletivo, nunca foi individual. Seja LGBT, sejam as mulheres, sejam os negros e negras, seja a população em situação de rua, sejam as comunidades, é o coletivo, é do coletivo. Essa transformação ela precisa ser coletiva, não pode ser bom só para mim, tem que ser bom para todos. E se existe uma possibilidade de tornar essa sociedade melhor para todos, eu vou me colocar à disposição dessa possibilidade e eu vou lutar por ela. Vereadora, então o Trajetórias fica por aqui. Muito obrigada pela participação, parabéns também pelo trabalho e a você que nos assiste, obrigada pela sua audiência. Continue acompanhando a programação da TV Câmara nas redes sociais e confira mais informações sobre o Legislativo no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Até a próxima!